Hoje vamos tirar suas dúvidas sobre o ceracotone, uma doença que pode causar a cegueira. A gente conversa ao vivo com a Amanda Pinheiro sobre esse assunto. Amanda, existe alguma idade mais comum para o surgimento dessa doença? Enfim, aproveitando para também responder, junto com o especialista, outras questões a respeito dessa doença. Existe sim, Márcio. A doença é mais comum na infância e na adolescência e olha, está relacionada a um hábito muito simples, coçar os olhos. Pode provocar doença, viu, Márcio? Para falar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o médico oftalmologista Dr. Matheus Bico Nogueira, especialista, vai falar sobre a doença ceratocone. Doutor, esse mês a Sociedade Brasileira de Oftalmologia instituiu o Junho Violeta, que é para combater e incentivar a sociedade a buscar esse tratamento, esse atendimento. Conte um pouquinho para a gente sobre essa campanha e a importância dela para quem está nos assistindo. Bom dia. Olá, bom dia Amanda, bom dia a todos os telespectadores. Como a Amanda falou, junho é um mês chamado de Junho Violeta. É um mês proposto para a informação, principalmente sobre o ceratocone. Foi proposto por volta de 2018 um dos maiores expoentes da oftalmologia brasileira, Dr. Renato Ambrosio, que falou principalmente o quê? A doença é perigosa, mas a desinformação pode ser mais perigosa ainda. Dessa forma, foi um mês que foi proposto para falar-se mais, informar, explicar para a nossa população sobre o que é o ceratocone e principalmente os problemas que podem advir desta doença. Doutor Márcio perguntou se a doença pode evoluir para uma forma mais grave, causar cegueira. É possível? Perfeito, é possível sim, Amanda. Normalmente é uma doença bilateral, mas que nem sempre é simétrica. Não necessariamente um olho evolui da mesma forma que o outro. E, como a Amanda falou, e Márcio também, é verdade. É uma doença que ela tem várias formas e ela pode sim agravar quando não acompanhada pelo seu médico oftalmologista. Por ser mais comum em crianças e adolescentes, os pais devem ficar atentos aos sintomas. Quais são? Perfeito. Ceratocone nas formas mais iniciais, ele cursa principalmente com dificuldade visual. O paciente se queixa de uma baixa visual normalmente em um dos olhos. Mas podem ter também outros sintomas e um sinal muito importante que os pais devem estar sempre atentos é quanto a coçar os olhos. Coçar os olhos é sim prejudicial para o ceratocone. Então, naquela criança que tem um quadro mais alérgico, que tem o costume de coçar bastante os olhos, é uma criança que deve ser com certeza acompanhada pelo médico oftalmologista. Doutor Matheus, essa doença, ceratocone, está relacionada também a outros tipos de síndromes, por exemplo, crianças com síndrome de Down, crianças que têm outros tipos de síndrome? Perfeito, está sim. Ela tem relação com outras síndromes, como a Amanda falou, síndrome de Down, síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan, Turner, todas essas podem sim estar relacionadas ao ceratocone. Agora, como é que é feito o tratamento? É no consultório mesmo? Faz o diagnóstico, já inicia o tratamento? É feito com lente, com óculos, com colírio? O tratamento do ceratocone, ele está muito relacionado à fase com que é diagnosticado e acompanhado o paciente. E o tratamento vai desde medidas iniciais, como evitar o hábito de coçar os olhos, a gente pode passar colírios para isso, como tratamento até mais avançados. Hoje nós dispomos de muitas opções terapêuticas. Temos lentes de contato, que normalmente são feitas para readaptação visual. Temos lasers que podem ser feitos principalmente para tentar fortalecer a córnea e evitar a progressão. E nos casos mais avançados, podemos fazer o uso de anéis intraestromais, procedimento cirúrgico e também até transplante de córnea, normalmente em casos um pouco mais avançados da doença. Quando é indicado o transplante? Normalmente o transplante é indicado em casos mais avançados da doença, em casos onde a readaptação visual do paciente não é conseguida mesmo com lente de contato ou anel. No caso dos pacientes que nós não conseguimos readaptar a visão, o transplante passa a ser uma alternativa muito importante nesse tratamento. Agora, é uma doença que surge na infância, segue até a fase adulta também? Perfeito. Normalmente, ela se desenvolve inicialmente na infância e adolescência e estima-se que até 50% dos olhos contralaterais podem também acabar evoluindo para o ceratocone. Por isso é importante sempre, além de evitar o hábito de coçar os olhos, acompanhar. É uma doença que normalmente tende a estabilizar na fase adulta. Não é tão comum você ver o surgimento do ceratocone em adultos. Por isso que a gente tem que ficar mais atento ainda quanto às nossas crianças, cuidar sempre delas e levar a consulta com seu médico oftalmologista. Doutor Matheus, só voltando à pergunta anterior, o senhor falava do transplante de córnea. Esse paciente que ele precisa entrar numa fila, né, de espera para ser avaliado, para saber se realmente ele precisa desse transplante. Perfeito.
O que acontece é que o paciente vai à consulta, na consulta a gente já pode indicar o transplante. Mas como a Amanda falou, é muito importante a gente falar sobre a fila, porque apesar da gente estar no Junho Violeta conscientizando quanto ao ceratocone, também é sempre bom usar desse espaço para falar também sobre a doação de órgãos. É muito importante que nós tenhamos uma central de transplante boa que possa disponibilizar as córneas para os pacientes para a gente conseguir, na medida do possível, diminuir a fila. Às vezes a córnea de alguém pode ser a readaptação visual de outra pessoa. Então é até uma mensagem de incentivo a quem está assistindo agora que a doação de órgãos é muito válida. Inclusive sou doador e gostaria de convidar os outros também a... Muito importante, né, fazer essa solidariedade. Agora, doutor Matheus, explica um pouquinho para a gente sobre como essa doença se caracteriza nos olhos. Causa vermelhidão, causa o afinamento da córnea, da retina, como Perfeito. É que funciona? A doença em si, normalmente ela é uma doença que não é inflamatória. Ela não cursa tanto com olho vermelho, não cursa tanto com dor. E isso, às vezes, torna ela mais perigosa ainda, porque, às vezes, a dor, o olho vermelho são gatilhos que levam o paciente ao consultório. Ela normalmente se manifesta nas fases iniciais só com uma baixa de visão. E a gente precisa de alguns exames feitos em consultório para conseguir, de certa forma, diagnosticar. Mas o mais importante, sem sombra de dúvidas, é a avaliação clínica. Em consultório, com uma avaliação bem feita, nós conseguimos sim diagnosticar o paciente e principalmente indicar o melhor tratamento para a fase na qual ele se encontra e evitar progressão, que isso é o mais grave. Quando há o afinamento e quando há outras problemáticas da doença, o que é indicado? É o óculos, quando essa pessoa está com baixa visão, o grau aumenta consequentemente, é indicado o uso de lentes de contato. Para quem usa, é indicado retirar essa lente para não prejudicar, não coçar ainda mais os olhos? Exato. O ceratocone, a definição dele é um afinamento de uma das camadas da córnea e isso faz com que a córnea fique mais protusa. Ela vai literalmente empenando e isso gera um aumento do grau tanto de miopia quanto de astigmatismo e de certa forma é pior o astigmatismo porque é um astigmatismo irregular. Ou seja, o desenho das lentes e dos óculos convencionais normalmente são feitos para tratar córneas regulares. Quando o paciente tem uma córnea irregular, a gente precisa de tratamentos adicionais. As lentes de contato, muitas vezes, são lentes que são feitas para aquele paciente. São lentes especiais que não são as lentes que são encontradas com tanta facilidade no mercado. Então, por isso, nós precisamos de uma avaliação médica para conseguir indicar a melhor lente possível para aquele paciente. É como se ela trabalhasse num sistema de chave e fechadura. A lente é feita para aquele próprio paciente. E como a Amanda bem lembrou, nós temos sim que tomar muitos cuidados com o uso das lentes. As lentes, quando bem usadas, são o melhor amigo do paciente. Mas, infelizmente, o inverso é verdadeiro. Quando não são utilizadas da forma correta, podem se tornar um inimigo. Por isso que ela tem que estar sempre andando junto com o seu médico oftalmologista para ele lhe orientar, tirar suas dúvidas, explicar a você a melhor forma de você conseguir usar a lente sem ter nenhum prejuízo à sua saúde. Dr. Matheus Bico Nogueira, médico oftalmologista, está falando conosco sobre a doença ceratocone. O Márcio, lá do estúdio, tem uma pergunta, doutor, para o senhor. A Deise Carvalho, pode falar, Márcio. Pode não, ela mora em Ananindeua. A Deise, obrigada pela participação. Ela disse que tem ceratocone, miopia e astigmatismo. Ela quer saber em que nível da doença, no caso ceratocone, pode-se fazer o transplante de córnea. Perfeito, bom dia. Normalmente o transplante de córnea ele é indicado para fases mais avançadas da doença, porque realmente ele tem uma chance muito boa de melhorar. Mas é um procedimento que também tem outras contraindicações, outras problemáticas inerentes a ele. Então, normalmente o transplante é deixado para fases mais avançadas. A gente tenta a readaptação visual, principalmente nas fases mais iniciais, com lentes de contato ou então com anel intraestromal. Mas ele normalmente está indicado para fases mais avançadas, quando a curvatura da córnea já está muito avançada. Tá certo. Muito obrigada, doutor, pelas suas informações e esclarecimentos sobre o ceratocone. Você que está em casa, se tem aí algum diagnóstico da doença, suspeita da doença, é importante você procurar um médico especialista, né, um oftalmologista, para ter o diagnóstico específico e iniciar logo o tratamento. Márcio. Exatamente, alerta importante neste mês de junho. Obrigado, Amanda, e também o seu entrevistado que participou, esclareceu muito bem sobre essa doença.